Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui é uma situação triste, que é a questão de quando você se envolve com uma pessoa viciada, a dependência química, e principalmente na questão do crack, por exemplo. Então, e aí a gente se sente meio que como se, na verdade, não é a culpa fosse nossa também. Então, não vamos distorcer as coisas, não. Enfim, vamos acompanhar o e-mail que aí dá para entender esse aspecto aí, como a gente deve se entender diante de uma situação assim. Certo? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe ela aí no outro dia para a gente, né, resolver essa questão que te angustia. Enfim, clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André, meu casamento acabou. Meu marido é viciado em crack. Estou arrasada, já tentei ajudar ele de todas as formas. O pior de tudo é que ele me largou. Para mim, desculpe-me, por mim, estaria vivendo e suportando esta situação horrível até hoje. Tentei suicídio, preciso mesmo de ajuda. Olha, minha querida, pelo amor de Deus, né? Então você pensar em tirar a sua própria vida, ele tá tirando a vida dele aos poucos, não é? Porque assim, ó, o cara, né, já tá no crack, então ele tá tirando a vida dele aos poucos e você vai tirar a sua vida? Então, a gente não pode, sabe, fazer essas coisas com a gente. A gente não pode comprometer o nosso viver ou então achar que, veja bem, eu já tentei ajudar ele de todas as formas. Agora, aí é que tá. Tem um filósofo grego, Sêneca, que ele disse o seguinte, uma frase mais ou menos assim: o processo da cura começa com o desejo de ser curado. Então, o que o Sêneca está querendo dizer? Que a cura começa com o desejo de ser curado, ou seja, é preciso que a pessoa queira. Então, minha querida, eu tentei ajudar ele de todas as formas, ok, mas ele não quis, entende? Isso aí é clássico, não é qualquer. Isso aí no senso comum. Você não precisa ser especialista, como eu não sou, por exemplo, não sou especialista nessa área, né, de dependência química, não sou especialista nisso. Mas nós que não somos especialistas e falamos, portanto, a partir do senso comum, não é difícil para a gente saber que uma pessoa só vai deixar o vício e a dependência química o primeiro passo. Ela tem que, primeiro, ela tem que reconhecer. Segundo, ela tem que querer. Ela tem que perceber aquela situação. Então, por mais, né, por melhores que sejam as pessoas que estejam ao redor, por melhores que sejam os profissionais, ou por mais amor que as pessoas que estão ao redor tenham, se a pessoa não quiser, não adianta. E aí, se as pessoas que estão ao redor, elas não entendem isso, elas começam a achar que, na verdade, elas não amaram de maneira suficiente, elas não fizeram de maneira suficiente, elas não ajudaram de maneira suficiente. Esse é o problema. A gente começa a achar que, então, por exemplo, a droga venceu, não o amor. Como se, então, o meu amor não tivesse sido de maneira suficiente. Não, foi sim. Entende? Eu amei sim. Eu me dediquei sim. Entende? Eu fiz o possível sim, dentro das minhas possibilidades. Eu dei o meu melhor sim. Agora, a outra pessoa, ela precisa querer. Ele, por sua vez, então, não quis. Entende? Ele, né? Eu posso ser apoio. Isso a gente pode ser, né? Apoio, incentivo, mostrar que a gente está junto, que a gente quer que a pessoa supere, que a gente. Agora, quem tem que de fato fazer é a própria pessoa. Então, minha querida, você não tem que começar de repente se sentir culpada ou se reduzir diante disso, a ponto de então agora a minha vida não tem mais sentido.
Não, a minha vida tem sentido. Eu me sinto triste, claro, me sinto totalmente triste. Por quê? Porque eu queria construir uma história ao lado desse cara. E, não é? Meu Deus, além de eu não ter conseguido construir uma história ao lado dele, então, além de eu ter que lidar com o término, porque ele foi embora, por exemplo, eu tenho que, né, ter um extra ainda, né? Uma tristeza extra. Quer dizer, ver a pessoa que eu amo, além de eu ver ela ir embora, eu ver que ela está se acabando. Não tem isso? Eu ver que ela está se destruindo. Então, ela está se destruindo. Eu não posso me destruir. Eu não posso me acabar. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então, eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Então, agora, e ela está dentro da liberdade dela. A pessoa está dentro da liberdade dela. Agora, e eu tenho que estar dentro da minha, de agora, então, né, me resgatar. Eu preciso me resgatar. É um processo lento, é um processo doloroso, as lembranças vêm, mas quando eu entendo, não é, que eu tenho que estar em paz comigo mesmo, porque eu fiz de tudo, e que não é que então eu fui derrotado. Não, eu não fui derrotado. Entende? A droga falou mais alto por quê? Porque eu não amei de maneira suficiente. A droga falou mais alto porque a pessoa não teve força suficiente. Então, ela não teve força suficiente. E é ela que tem que ter. Não adianta porque eu não vou conseguir trocar de lugar com ela. Né? Porque se eu pudesse ter trocado de lugar com ela, então eu conseguiria entrar dentro dela, né, e fazer com que ela tivesse força. É ela que vai ter que ter. Então, ela não teve força suficiente, né? Não conseguiu, teve limitações por conta disso, estava totalmente dependente, não conseguiu dizer chega, ou tem suas limitações, não conseguiu reconhecer que de fato estava dentro do vício, não sei porque você não especifica tudo, aí não especifica isso aqui, né? Se de fato a pessoa reconhecia, não reconhecia, porque muitos nem reconhecem que são viciados. Mas ele fez a escolha dele, minha querida. Entende? E você tem que fazer a sua agora por você. Não é? Então, realmente, não é fácil. Não estou falando aqui como se fosse uma coisa fácil, não. A gente se sente frustrado, a gente se sente entristecido, mas a gente tem que entender que, né, a nossa vida continua, entende? É normal eu sentir essa tristeza, essa frustração, mas eu tenho que estar em paz. Então, eu me sinto frustrado, sinto tristeza, sinto, mas eu tenho que estar, ao mesmo tempo, eu tenho que sentir paz no meu coração, sabendo que eu fiz tudo o que podia ser feito, entende? E que eu dei o meu melhor, ou seja, quer coisa melhor do que amor e, né, amparo? Por quê? Porque eu quero que a pessoa saia disso. Agora não basta eu querer, ela tem que querer. Então não basta eu querer, né? A outra pessoa tem que querer e a outra pessoa não quis. Né? O vício chegou a tal ponto que ela não quis, ela prefere o vício, ela prefere, ou seja, ela prefere ir embora da minha vida para ficar no vício. Por quê? Porque quando tá do meu lado, eu tô alertando, eu tô cobrando, eu tô falando, entende? Então, apesar de ser uma situação horrorosa, roubam coisas, não é? Porque você mesmo disse que era uma situação horrível. Então, tem mentira, tem enganação, some coisas da sua casa. É uma situação horrível, mas eu tava ali. Até que a pessoa pegue e vai, porque quer dizer, já chegou num ponto que agora então deixa eu livre, deixa eu usar até morrer, deixa eu usar, entende? Até me acabar. Então, a pessoa fez a opção dela e eu tenho que fazer a opção agora por mim. Entende? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.